Olá, começa agora mais um Unifra Entrevista. No programa de hoje vamos abordar a relação das crianças com a tecnologia. Na era dos celulares, notebooks, tablets e videogames, como impor limites aos pequenos para o uso de tantos equipamentos eletrônicos? Para falar sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio a psicóloga Fernanda Barrichello, que é professora aqui da Unifra e trabalha as disciplinas de infância e adolescência, no curso de psicologia. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: a era digital, ela está transformando o estilo, o comportamento, a forma como a família se relaciona? Sem dúvida. Me parece assim que essas demandas, do contemporâneo, elas estão cada vez mais avançando e entrando nas famílias. E não há como a gente fugir disso. Nos parece mesmo que essas demandas estão cada vez mais na clínica, A gente percebe nos atendimentos que há uma demanda muito significativa em relação a essas demandas tecnológicas e a gente precisa dar conta, desses espaços e precisa também ter um olhar bem ampliado sobre essas questões, porque não há como fugir delas, E elas estão, então, inevitavelmente no âmbito das nossas famílias. Como fazer para a criança entender, diferenciar, na verdade, a brincadeira real da brincadeira virtual? Nos parece que a brincadeira, tanto virtual como real, são processos de brincadeira, Tudo se configura como um processo de brincar na infância. Claro que existem brincadeiras que são mais ativas, onde se envolve o corpo, onde se envolve o cheiro, o gosto, o tato, são exigências motoras mais significativas, mas as demandas virtuais, elas também exigem concentração, atenção, esses aspectos que também serão positivos para o desenvolvimento infantil, Então, essa diferenciação, ela existe, real e virtual, mas tudo são processos de brincar. Então, acho que parece que são demandas mesmo da atualidade e que a gente tem que explorar na vivência das crianças, porque é um processo de brincar. E como fazer para os pais fazerem as crianças entenderem, que não é só ficar no computador, que tem que sair pra rua, tem que jogar bola, as brincadeiras de antigamente, que a gente chama. As brincadeiras de antigamente, elas estão um pouco deixadas de lado, nos parece, mas claro que existem muitas crianças que ainda brincam com essas brincadeiras de antigamente e acredito que sim, devem brincar, Não é porque agora nós temos tecnologias, não é porque hoje nós temos diferentes espaços virtuais que nós podemos abrigar ou brincar com as crianças à distância, com os amiguinhos, que nós precisamos ficar só nesse meio tecnológico. Devemos sim continuar incentivando que essas brincadeiras de antigamente continuem acontecendo, porque elas também desenvolvem algumas habilidades que o meio virtual não desenvolve, como eu falava anteriormente. E acho que esse é um processo mesmo de estímulo, Acho que é importante que os pais venham a possibilitar o acesso das crianças, tanto no meio virtual, mas também nesses espaços de antigamente. E isso, eu acho que é uma tarefa mesmo da família, De vir a estimular, da escola vir a estimular, que eles possam brincar nesses espaços. Ok, a gente também pode criar diversas brincadeiras no meio virtual com uso de tecnologias e temos que nos apropriar dessas realidades, mas para que a criança se desenvolva de uma forma ainda mais saudável, é essencial que ela brinque, que ela se suje, e isso só a gente consegue com as brincadeiras reais mesmo, Existe alguma idade que os psicólogos orientam, para as crianças se manterem afastadas de tablet, de celular, de computador? Ou isso não tem, um limite? Não, eu acredito que não existe um limite. O que a gente percebe é que cada vez mais cedo as crianças estão fazendo uso dessas tecnologias. Não é errado que precocemente elas venham a se relacionar com as novas tecnologias, mas o que cabe aqui como uma medida de ser bom ou ser ruim, de ser correto ou não, cabe um bom senso dos pais e dos cuidadores. Eu acho que não é necessário que as crianças fiquem muito tempo focadas em aparelhos tecnológicos, mas também que elas não façam uso também não é adequado. Se elas têm próximo a elas um tablet, se elas têm um celular moderno, se elas têm um PlayStation, se elas têm algum desses jogos que são muito atrativos e muito coloridos, por que não? Eu acho que com o que a gente tem que se preocupar é a quantidade de tempo que ela fica envolvida com essas atividades. Essa sim deve ser uma preocupação, Mas deixar de
se relacionar com esses meios, porque elas são muito pequenininhas, não tem porquê. Acho que elas podem sim, isso passa a desenvolver o processo de criatividade. Então, quanto mais cedo, né, pode ser melhor, né, mas a gente, claro, tem que dosar a quantidade com que ela se relaciona com esses meios. As crianças que têm a tendência a gostar mais dessas brincadeiras virtuais, se percebe que elas têm uma espécie de distanciamento assim, das outras crianças, não gostam muito do contato físico, de trocar brinquedo, são mais egoístas de repente? Sim, o que a gente tem observado, inclusive com pesquisas, né, de alunos, enfim, é que as crianças, quanto mais elas se relacionam pelas vias tecnológicas, menos elas se relacionam realmente com as crianças, tá? Porém, existe uma outra vertente que a gente sabe que existe, é que as crianças atualmente elas estão indo cada vez mais cedo para as escolas e para as creches, né? E esta entrada nas creches e nas escolinhas está proporcionando que elas venham a se relacionar realmente com as crianças e a desenvolver, então, essa capacidade de solidariedade, de honestidade e esses valores que são importantes e que a gente só desenvolve nos relacionamentos. Não dá para a gente determinar que uma criança ela vai ser mais ou menos egoísta porque ela está vivendo um mundo virtual. Senão nós teríamos muitas crianças egoístas em função de elas estarem sempre envolvidas com isso, ou mais envolvidas com isso. O que a gente sabe é que crianças egoístas, elas podem existir tanto nos ambientes de creche, como nos ambientes virtuais. Então, cabe das pessoas que convivem, né, com essas crianças, em especial os cuidadores, que possam possibilitar que esses espaços, né, venham a incentivá-las a alguns valores como esses, né, de não ser tão individualista, de vir a ter um comportamento mais integralizado, de convivência, né, respeitosa. E esses valores, independente de ser virtual ou não ambiente, eles podem ser passados a qualquer momento, em qualquer lugar. E devem, né, ser passados. É uma tendência que com o passar dos anos as crianças cada vez mexam mais com esse tipo de aparelho eletrônico, cada vez mais cedo? Sim. Sem dúvida. Se a gente parar para pensar, há 10 anos atrás, a gente não via, né, esta explosão tecnológica na infância como a gente percebe hoje. Hoje a gente entra nas lojas e a gente percebe as crianças escolhendo os brinquedos e elas vão naqueles que são ricos de informações. Os mais coloridos, os que têm dispositivos, os que têm teclas, elas ficam encantadas com esses processos. E me parece mesmo que isso tende a aumentar. Não é que tende a piorar, eu acho que a gente não tem que ver por essa lógica, mas tende a se tornar cada vez mais intenso na vida infantil esses aparelhos, até porque os adultos estão consumindo mais. Então, na medida que os pais consomem mais, que eles gostam desse envolvimento tecnológico, naturalmente os filhos também vão se envolver com a tecnologia. É inevitável. Você tem um tablet, uma criança de 1 ano, 2 anos, ela passa a se interter com aquilo, ela passa a se interessar por um joguinho, por um vídeo. E os pais oferecem, né, um celular, daqui a pouco ele aquieta a criança. Então, é uma forma de utilizar, né, a tecnologia a favor, claro, mas sempre tem que ser muito comedido, né? Então, acho que cada vez mais cedo isso vai acontecer, mas, claro, é bom, mas a gente tem que tomar cuidado com a dose. Né? As crianças que sabem mexer em celular, em tablet, em computador, elas tendem a ser mais inteligentes do que as crianças que não têm tanto contato com esses meios? Não é uma regra. Não podemos tomar isso como uma regra. Porque muitos pais pensam, né, que estimulando isso a criança vai se tornar uma mais esperta, mais inteligente futuramente. Sim. A vida virtual, ela possibilita, né, alguns desenvolvimentos, alguns processos de desenvolvimento na criança que a vida real talvez não proporcione, claro. Alguns aspectos, por exemplo, de vídeos, né, de videogame, onde as crianças podem ter uma atenção mais focada, elas ficam interessadas em competir, em ganhar, elas têm muita habilidade motor, elas apertam vários botões ao mesmo tempo. Então isso, claro, vai trazer um desenvolvimento mais nesse aspecto de concentração, de rapidez, de agilidade. Mas não quer dizer que brincadeiras reais também não tragam esse desenvolvimento. Tá? Então, se tu for trabalhar, por exemplo, observar uma criança jogando futebol, né? Uma criança que joga futebol, uma criança que brinca de pega-pega, brincadeiras tão tradicionais, ela também precisa aguçar em si essa capacidade de atenção, de coordenação, né? De discernimento.
Então, inteligência maior ou menor relativa aos processos virtuais ou reais, não tem como a gente dizer, sim, ela vai ser mais inteligente. O que importa, claro, para desenvolver a inteligência é que a criança venha a se relacionar com esses diferentes aportes que estão à disposição e, a partir disso, claro, ela vai se desenvolvendo naturalmente. Livros infantis, por exemplo, os livros hoje estão digitalizados, o que é uma super novidade. É uma novidade boa, é gostoso de tu acessar, mais, né, com certeza, e tu ter um livro ali a qualquer hora, a qualquer momento, faz uma compra, ele já está ali no teu iPad, então é interessante, mas claro que é bacana também manusear um livro, né? Ver as figuras, voltar naquele desenho, e ter aquele livro próximo da gente. Não que o virtual também não seja próximo, mas hábitos de manusear livro também tem que ser incentivados. O que antes pra gente era natural, para eles hoje é novidade. Para eles é novidade, né? Então acho que a gente tem que proporcionar ambas brincadeiras, né? Desta forma, acredito que ela vai se desenvolver saudavelmente, sem dúvida. A gente pode afirmar, então, que a era digital, a tecnologia, ela é uma extensão do lazer das crianças? É uma extensão, sem dúvida, né? Hoje a gente questiona as mães, o que seu filho gosta de fazer? O que os filhos de vocês gostam de... ele fica muito em casa, ele vem da escola, aí ele tira a roupa, o uniforme, e de repente ele já está no computador. Ali eu fico pensando, tá, e ele não sai de dentro de casa? Ele sai, ele anda de bicicleta e tal. Então, o lazer da criança, ele está tendo uma multiplicidade, né, de possibilidades. As crianças, elas não estão vendo o fato de estar na frente do computador como um momento de estudo. Muitas vezes, dependendo da idade, é um momento de estudo. 10 anos, elas começam a fazer pesquisas, um pouco antes. Mas é uma extensão do lazer, sem dúvida. Se esse lazer ele é feito dentro de casa, se ele é fora, se está tendo uma rede ali onde as crianças estão conectadas juntas, jogando um jogo, não importa tanto, né? Mas que ela tem esses momentos. Tá bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora e no próximo bloco nós continuamos falando sobre a relação das crianças com a tecnologia. Nós já voltamos. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. Por grandeza, estabeleça inter-relações sustentáveis. Somos seres feitos não só de matéria, mas envoltos de um universo mais amplo, feito de sensações, percepção, sentimentos, intuição, história. Nesse sentido, como extensão do que somos, criamos cenários, paisagens e sonhos. Eles são construídos de formas físicas ou mentais, impregnadas de aspectos históricos, culturais, emocionais e assim em constante aprendizado. Fazemos buscas incessantes por conhecimento, procuramos criar vivências cotidianas. Nossa comunidade Unifra, em busca de desenvolver a educação no ensino, tem a missão de experimentar, sentir, fazer uma leitura do mundo e das novas formas de se viver, comunicar, interagir e proteger. Estamos na era dos gigabytes, megapixels do USB. E agora, como dosar a relação dos nossos filhos com esse monte de possibilidades tecnológicas apresentadas a eles?
Hoje nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga e professora Fernanda Barrichello, que está nos dando algumas dicas, né, sobre toda essa relação. Fernanda, que dicas assim tu poderia dar para os pais, de sinais que as crianças dão de quando há exagero no uso desse monte de tecnologia, né? Uhum. Eu não sei se as crianças dão esse sinal, porque elas gostam muito de ficar envolvidas com todo o arsenal tecnológico que elas têm à mão. Me parece que é mais importante os pais ficar atentos do que esperar que as crianças deem sinais, porque dificilmente elas dão. Quanto mais envolvidas elas ficam, na maioria das vezes, quanto menos elas podem deixar os estudos de lado em algum momento, melhor é para elas. Porém, isso não significa que seja saudável esta relação. Então, me parece que é importante os pais estar atentos para esse processo. Se eles observam que as crianças ficaram horas intermináveis em frente ao computador, se eles percebem que as crianças estão o tempo todo conectadas, né, no celular, enviando SMS, se elas estão envolvidas de uma forma que elas estão deslocando toda a energia delas para o meio tecnológico, tem que ficar atento. Tá? Mas isso a criança dificilmente sinaliza. Me parece que é mais importante os pais estarem acompanhando este envolvimento delas do que elas sinalizar. E isso não é difícil de fazer, embora os pais hoje em dia estejam trabalhando, né, suas jornadas de trabalhos são grandes, extensas, é possível sim que eles cheguem em casa, deem uma revisada e acompanhem quantas horas ficou no computador, na creche, quais foram as atividades que foram desenvolvidas, o que ele fez durante o dia. Eu acho que havendo esta participação, nada sai errado, mas tem que participar. O monitoramento dos pais é importante sempre, independente de ser qual a brincadeira, né? Sempre, né? Não é necessário um monitoramento obsessivo, né? Acho que a criança tem que criar, tem que brincar, sem dúvida, mas estar atento ao que eles estão fazendo, com quem estão fazendo, que sites as crianças frequentam, né? Hoje em dia, como o acesso é fácil, o acesso a informações erradas ou a informações que não são saudáveis para as crianças também é muito fácil. Então, essa atenção eu acho que ela é essencial. Os tablets, o iPad, né, tem bastante aplicativo disponível para baixar para as crianças. Tem para desenho, para pintar, música. É importante que os pais saibam escolher esses aplicativos para os filhos, para determinada idade. Com certeza, né? Muitos aplicativos estão à disposição, alguns são bem educativos, né? Alguns não tanto, então acho que é importante que os pais, mais uma vez, participem, percebam quais são aqueles aplicativos mais adequados para a idade da criança, se eles não têm muito conhecimento em relação a isso, que possam consultar alguém para ter alguma informação, ou um profissional da informática, ou um profissional da psicopedagogia, um psicólogo que tem conhecimento em relação a esta área, para poder indicar quais são os melhores aplicativos, né? Às vezes as escolas sugerem, sabendo que os pais estão envolvidos com tecnologia, e hoje em dia quase todos estão, as escolas mesmo sugerem, tem um aplicativo num determinado celular ou num tablet que vai resolver alguma questão da sua criança, que vai incentivar tal capacidade. Então, acho que se informar sobre isso, estar atento é a melhor das soluções. No caso de um pai e uma mãe ter que barrar o uso desses equipamentos eletrônicos, como fazer isso, né, para não criar um certo trauma na criança, enfim, alguma coisa do tipo? Dialogando, né? A gente parte do pressuposto de que o diálogo ainda é a melhor das alternativas para a gente vir a negociar com a criança esses aspectos. Mais do que impor com autoridade um não, é importante sentar com a criança, explicar para ela que ela está ficando muitas horas na internet, que é importante que ela também desprenda energia para outras atividades, ao ar livre, incluindo os estudos, que muitas vezes são deixados de lado em função das tecnologias. Mas me parece mesmo que o diálogo é a melhor das estratégias, explicando sempre, né? Um não, simplesmente sendo um não, ele não causa um efeito muito significativo. Então é importante a gente vir a explicar para a criança que aquilo pode trazer um comprometimento, que isso vai trazer um prejuízo para os estudos, que o rendimento escolar pode cair. E aí sim, a partir disso, ela passa a entender, né, que ela precisa dosar esta relação com a tecnologia para poder ser uma criança suficientemente bem desenvolvida e adequadamente bem desenvolvida.
No caso do celular, especificamente, as crianças bem pequenininhas, às vezes, têm um celular, né? Tu indica esse tipo de procedimento, assim, dos pais, de dar um celular muito cedo para a criança, até no intuito de monitorar a questão de segurança, até? A gente sabe que as crianças cada vez mais cedo fazem uso de celular, e celular bem modernos, inclusive, né? Não é errado que as crianças, desde a tenra idade, tenham um aparelho celular. Como você mesmo mencionou, é seguro para os pais. Eu sei onde ele está, eu sei com quem ele está, que horas ele volta, eu posso ligar a qualquer momento, ele me atende. Mas quando as crianças são ainda muito jovens, muito criancinhas, não é necessário, né? Porque se elas estão na creche, os pais sabem onde encontrá-las. A creche tem o contato dos pais, então se algo acontecer, eles vão fazer um contato com os pais e vão encontrar os pais facilmente. Então não é necessário que a criança tenha. Porém, quando ela começa a iniciar numa escola de ensino fundamental, né, ela passa a conviver com outras crianças, ela passa a se deslocar sozinha, vai para a escola sozinha, volta, me parece que é uma idade onde já pode começar a ser inserido o aparelho. Traz mais segurança para a família e traz também mais segurança para a criança, mas tem que haver um limite no uso, né? Que idade mais ou menos seria essa? Olha, não há como a gente determinar uma idade, mas poderia arriscar que 7, 6 anos elas começam, né, a desenvolver um processo de aprendizagem da escrita, né, e se alfabetizar. Então já é o momento em que elas podem começar a fazer uso, mas um uso limitado, né? Elas vão começar a querer mandar mensagens o tempo todo, ligar o tempo todo, impressa para um coleguinha. Isso é saudável, mas a medida da saúde desta relação é se ela não usar de uma forma exagerada. O exagero, ele não contribui em nada para o processo de desenvolvimento. Então, me parece que tem que saber dosar, né? Mais uma vez. A tecnologia, ela torna tudo mais rápido, né? Com um toque na tela, a gente resolve vários problemas, de repente nem precisa ir no banco, pode resolver tudo pela internet. No caso das crianças, assim, tu acreditas que elas se tornam mais ansiosas, com menos paciência, porque elas querem tudo muito rápido, porque a velocidade da internet é muito rápida? Tu acredita que isso influencia na personalidade delas? Me parece que nós temos adultos muito ansiosos, né? E na medida que nós temos essa urgência da vida contemporânea, e isso parece que é bem comum nos dias atuais, as crianças também estão se tornando mais ansiosas. Eu não sei se é exatamente pelo uso da tecnologia, porque isso torna tudo mais rápido e fácil. Não é só por isso, né? Porque a gente percebe que as demandas do contemporâneo, independente da tecnologia, elas são para ontem. Então, adultos ansiosos, se não sabem lidar com a sua ansiedade, naturalmente, a gente vai ter crianças que convivem com adultos ansiosos também um pouco ansiogênicas. Mas, claro que essas urgências nos levam a querer tudo mais rápido, as crianças também vão querer tudo mais rápido, mas eu acho que não é só o fator tecnologia que faz com que se existam, né, hoje em dia, uma infância ansiogênica. Existem outras características, né, como, por exemplo, as crianças querem um brinquedo, né? Independente dele ser um brinquedo tecnológico ou não, elas querem muito brinquedo, elas vão solicitar, elas vão pedir de novo, os pais não vão dar. Isso gera uma ansiedade. Às vezes essa ansiedade não está relacionada à tecnologia, está relacionada mesmo ao modo de ser da criança. Isso estrutura uma personalidade? Estrutura, né? Estrutura uma personalidade que vai ter uma característica mais ansiosa ou não. Isso poderá se manifestar na vida adulta, por isso que uma das principais recomendações é: fique atento ao seu filho, né? Tente estar ao lado dele, participando da sua vida, né? Tentando medir esta relação dele, monitorar esse processo de acesso às tecnologias. Se for um pai, uma mãe, cuidadores, independente de ser cuidadores biológicos ou não, mas que possam cuidar dessa criança de uma forma adequada, né? Fazendo isso, não tem por que a gente se preocupar com crianças ansiosas. E aqueles pais que usam a tecnologia para cuidar da criança, por exemplo, transformam um tablet com uma babá eletrônica. Os psicólogos condenam esse tipo de atitude? Não é condenado, desde que tenha um uso adequado, né? Desde que seja por pouco tempo. Por pouco tempo, né? E não de uma forma muito intensa. Nada substitui os cuidados
pessoais, né? O olho no olho, o toque, o carinho, o afeto, a brincadeira do se sujar, do cair, às vezes machuca, não tem problema. Nada substitui esta relação, independente de com quem ela for realizada. Pode ser na creche, pode ser pelos avós, pode ser pelo irmão mais velho, pode ser pelos cuidadores, pode ser num lar onde as crianças residem. Né? Não substitui, né, o contato pessoal. Mas claro que as babás eletrônicas são uma mão na roda atualmente em função das demandas das famílias que estão cada vez mais intensas. Para finalizar, Fernanda, eu gostaria que tu desse uma dica assim, para os pais, uma palavra-chave nessa relação das crianças com a tecnologia. O que deve ser o principal dessa relação das crianças e o que os pais devem fazer, né, para evitar abusos? Atenção, né, eu diria. Eu acho que os pais, eles têm que estar cada vez mais atentos aos seus filhos, participativos na vida dos mesmos. Eu acho que essas são palavras que, se os pais puderem tornar como algo incorporado na vida deles, sem dúvida vai trazer crianças saudáveis, adolescentes saudáveis e, consequentemente, adultos saudáveis. Tá bom, obrigada, Fernanda, pela participação. Obrigada atenção a gente gosta sempre, né? Até quando é adulto. Com certeza. Então tá, o Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Obrigada pela companhia.